Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Arte do Tigrinho. E hoje eu tô trazendo esse desenho, na verdade é uma refação desse desenho da Sheila, da Caverna do Dragão, que eu fiz acho que em 2013, se eu não me engano. Foi por aí, foi um desenho que no meu Facebook, na época entre meus amigos nostálgicos, todos gostaram muito. E sim, é um desenho que tem muitos problemas, né, realmente. E para falar sobre esses problemas, né, para falar sobre os problemas desse desenho, eu vou falar um pouco hoje sobre referência. Usar referência é trapaça, é cópia, o que é? Bom, como vocês podem ver, nesse caso aí eu estou usando algumas referências do próprio desenho, a Caverna do Dragão, e algumas referências também de uma cosplay e de um outro artista. Tudo para eu tentar achar mais ou menos ali a minha forma de fazer a minha Sheila. Agora sobre referência especificamente, quando eu comecei a desenhar lá atrás, na minha época de infância mesmo, me criou um preconceito gigante com essa coisa de referência, porque eu considerava que era tudo cópia. Eu sempre gostei de desenhar, eu desenhei desde, sei lá, dos 7, 8 anos, mas eu comecei assim a desenhar forte mesmo quando eu assisti Dragon Ball Z. Tava na época da saga do Freeza, ali em 2000 mais ou menos. Fiquei maluco com aquele tipo de desenho e falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. E comecei a desenhar freneticamente os personagens de Dragon Ball. E até aquele momento, por conta de pessoas em volta que viam os desenhos e elogiava e tal, eu creio que subiu um pouco pra minha cabeça e eu comecei a achar que eu tinha o tal do dom pro desenho. Quando hoje eu sei que não tem essa coisa de dom, não, tem que treinar muito, praticar muito. O máximo que você pode ter é uma facilidade para reproduzir algo que está na sua cabeça, mas ainda assim, isso não tem nada a ver com um dom. Mas nessa época, até então, eu acreditava nisso. Então, como que eu achava que o desenho tinha que ser feito? Eu assistia alguma coisa, ouvia alguma coisa, memorizava aquilo com o máximo de detalhes que eu conseguia e depois colocava no papel. E aí sempre tinha alguém na sala de aula, nesse caso eu tava, sei lá, na terceira série, e tinha um cara que ele pegava aquelas revistas do Dragon Ball, aquela Ultra Jovem, não sei se todo mundo pegou essa época, e aí ele pegava um desenho do Goku lá e copiava, né, fazia usando, digamos assim, uma referência, mas no caso dele era uma cópia mesmo, e aí ele chegava com aquele desenho na escola e todo mundo ficava, nossa, esse cara assim desenha muito, esse cara assim é um artista. E sim, claramente dava pra ver que ele copiou da referência, só que essa parte ele omitia. Então ele ficava como sendo o rei dos desenhos. E aquilo me dava uma certa raiva, talvez uma certa inveja de toda a atenção que ele estava ganhando, mas ainda assim eu dizia pra mim mesmo que eu não vou fazer isso, desenhar copiando dessa forma é trapaça, o desenho de verdade tem que ser da memória. Então eu continuei a desenhar tudo de memória. Ainda desenhei muito Dragon Ball Z e várias outras coisas, mas sempre dessa forma. Tentava memorizar ali as principais características do personagem e depois reproduzir no papel. Só que, sei lá, acho que foi lá para 2017, alguma coisa assim, 2015, que foi quando eu comecei a usar a internet, conhecer outros artistas, conhecer a comunidade desenhista, que eu percebi como eu tinha perdido tempo na minha vida por não usar referência. Porque a referência em si, ela não é só para você copiar alguma coisa e colocar aquilo no seu desenho. Quando você usa referência, você vê como que as coisas realmente funcionam no mundo real. Às vezes na cabeça a gente lembra que funciona de uma forma e não é bem assim que funciona, porque o nosso cérebro tende a não armazenar todos os detalhes. Ele armazena bem por cima para a gente conseguir reconhecer bem rápido o que é tal coisa. Como por exemplo, se você reparar a estrutura de uma mão, da nossa mão, pode olhar sua mão agora, você vai conseguir notar que normalmente o seu dedo anelar e o seu dedo indicador, né, o dedo do meio, eles têm um movimento que é meio junto. Porque quando você estuda anatomia depois, você percebe que a ligação do osso entre eles ela é bem próxima, é quase que o mesmo osso, digamos assim. Então esses dedos eles trabalham meio que mais ou menos juntos, assim. Claro, cada um tem uma liberdade, mas se você for ver um movimento de mão em repouso, esses dedos estão sempre próximos. E isso ajuda muito quando você quer desenhar. E cara, quando eu percebi
que usar referência podia me ajudar muito, isso me abriu um novo mundo. Eu comecei a desenhar muito melhor, comecei a evoluir muito nos meus desenhos. Só que, por que eu nunca pensei em usar referência antes? Ou por que eu não fiz um curso de desenho, por exemplo? Qualquer curso de desenho que eu tivesse feito, eu teria aprendido o uso de referência, na primeira aula. É porque eu sempre considerei o desenho como um hobby, uma diversão, algo que eu gostava de fazer para expor minhas ideias. Eu não considerava isso como algo que eu iria ser profissional um dia. Só que, por isso, eu achava que se eu fizesse uma aula de fato, se eu fizesse algum curso, essa iria se tornar uma coisa maçante, uma coisa de escola mesmo, como se fosse o que a gente tinha, as matérias de escola, e isso ia deixar o desenho chato para mim, e eu ia perder aquela vontade de desenhar, porque ia se tornar um processo chato, deixaria de ser algo divertido. Só que assim, eu estava redondamente enganado. Hoje em dia eu ainda não sou um profissional da arte, nem nada disso, e ainda não é nem minha pretensão ser. Tudo que eu faço ainda eu faço porque eu gosto, eu faço pra mim. Histórias que eu quero desenhar, eu quero fazer pra mim. Eu até publico para que meus amigos e outras pessoas vejam, mas eu não penso nisso ainda de forma profissional. Só que foi quando eu vi os outros artistas na internet, comecei a interagir com comunidade desenhista no Facebook e adicionar amigos desenhistas, que eu vi que mesmo se eu quiser fazer um negócio pra mim, amador, não tem por que eu continuar fazendo errado. Então eu comecei a buscar realmente, e no caso finalmente, aprender mais sobre anatomia, sobre forma e principalmente a usar referência. Uma das coisas que eu vi foi o artista Alex Ross, eu sigo ele no Instagram, é um grande desenhista, desenha para Marvel, para DC, provavelmente você já viu algum desenho dele, que ele é muito famoso. E um dia vendo no Instagram dele, tem um desenho que ele fez do Coringa e da Arlequina, os dois estão como se fosse dançando assim, abraçados, a Arlequina de costa pro Coringa, e é um desenho famosíssimo dele. E aí esses dias no Instagram eu notei que ele postou a referência que ele usou para fazer esse desenho, que é uma foto dele, acho que é ele, a esposa, se eu não me engano. Ele colocou essa foto e falou, essa foto que eu usei de referência. Aí eu pensei, cara, se um dos maiores artistas mais renomados, famosos, todo mundo ama, todo mundo quer trabalhar com ele, usa referência, por que eu vou continuar com esse preconceito achando que é trapaça ou qualquer coisa assim? Aí eu me dei conta que não, que na verdade justamente o contrário, usar referência era fundamental para que o desenho tivesse essa qualidade, não só nas formas, mas como na iluminação, ter essa sensação de realidade. E aí é onde a gente sempre chega, tava até conversando com um amigo meu que também é desenhista, e ele falou que não gosta de usar referência porque tem medo de copiar, de ficar só copiando, ele não acha legal. E aí que eu tentei explicar para ele que é diferente o uso da referência e a cópia. Por exemplo, o hiperrealismo, que é aqueles desenhos de retrato que o pessoal faz a lápis, ele é basicamente uma cópia. E não tira o valor do trabalho do cara, porque você precisa de muito conhecimento técnico para reproduzir aquela iluminação que você está vendo pro grafite. Aquilo é um trabalho fantástico. Só que na essência, digamos assim, é uma cópia do que ele está vendo. Não é só uma referência. A referência tem mais a ver com você ver como funciona, como eu expliquei antes com o exemplo do dedo. Se você quer fazer uma bicicleta, um cara andando de bicicleta, você não precisa exatamente pegar uma foto do cara andando de bicicleta e desenhar aquela foto. Você só precisa pegar a foto de uma bicicleta para saber mais ou menos como uma bicicleta funciona. Você desenha baseado naquilo e depois insere o cara. Isso que é o uso de referência. Ela funciona como uma guia. E conforme você for usando referências, cada vez mais você vai colocar aquilo na sua memória, e quanto mais você for reproduzindo a forma daquilo, eventualmente você vai começando a parar de usar referências para algumas coisas. E assim, mesmo se você, como eu, só desenha por hobby ou só quer desenhar por hobby, ou se você eventualmente pensa em se profissionalizar, não importa. Usar referência vai ser sempre o melhor caminho para o aprendizado. Então, eu finalmente quebrei esse preconceito meu. Hoje eu uso referência pra caramba. O bom de você fazer no Photoshop, como eu fiz, é que você pode colocar a referência bem ali do lado, como eu coloquei. Eu não usei referência para tudo, eu usei referência só para algumas coisas que eu senti que eu tinha mais dificuldade. E depois das demais eu fui mais
da minha cabeça mesmo, tanto que no final eu não gravei, mas no final eu fiz um cenário para ela, né, como se ela estivesse chegando numa caverna, porque eu tento sempre nos meus desenhos imaginar uma história por trás dele, o que esse personagem está fazendo. Não só desenhar um personagem num cenário, mas o que ele está fazendo ali. Então, no caso, eu imaginei que a Sheila, né, estaria entrando numa caverna, né? Não sei se alguém não assistiu a Caverna do Dragão, mas esse capuz dela tinha o poder da invisibilidade quando ela colocava. Então eu imagino que ela chegou na caverna invisível e agora está tirando o capuz para se mostrar, para mostrar que ela chegou. Então imagino nessa história que os amigos dela estão todos ali e ela está voltando com alguma informação importante ou até para salvar os casos eles estivessem presos, por exemplo. Mas enfim, eu gosto sempre de pensar alguma historinha para direcionar o meu desenho, porque eu acho que isso me dá um pouco mais de variação na ideia, dá um pouco mais de vida pro desenho. E aí, como você pode ver, eu estou finalizando já o sombreamento. E agora vamos ver esse desenho completo já com o cenário. Esse é nosso antes e depois, né? Refazendo essa Sheila de Caverna do Dragão. Como você pode ver, eu evolui muito, mudei muita coisa. Ela ficou com essa expressão um pouco menos menininha, né? Um pouco mais essa cara de mulher mesmo. Ficou um tom meio latino. Eu fiz um cenário bem simples mesmo, essa caverna. Eu não queria perder muito tempo com a caverna, eu só queria que o desenho terminasse logo. Foi um desenho de mais ou menos umas 3 horas por aí com tudo. Então não é um desenho assim que foi muito demorado, mas espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, faz tudo o que precisa fazer aqui no YouTube. Até semana que vem, tchau!